Senhores, estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje vamos falar sobre a aula de Química da terceira série do ensino médio, solubilidade e curva de solubilidade. Solubilidade e curva de solubilidade. Então vou dar uma resumida porque o assunto é bem extenso. Bom, a gente vai ver solubilidade e curva de solubilidade. O objetivo dessa aula é identificar os processos de solubilidade e curva de solubilidade de soluções no cotidiano. Então, são soluções que a gente vê no nosso dia a dia. Okay? Agora, o que a gente vai ressaltar agora é o seguinte. Solubilidade, temperatura e o escape do gás do refrigerante. Tá, como que age o gás, a questão do soluto? Vamos passar essa parte aqui. É solubilidade. Bom, solubilidade. Quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em certo volume de solvente sob condições específicas de temperatura e, no caso dos gases, também de pressão. Tá? Na situação dos gases. Está diretamente associado ao estado de saturação da solução. Se a quantidade de soluto é menor que o limite, a solução é insaturada. Quando atinge esse limite, ela é saturada. E em condições especiais pode-se obter soluções supersaturadas, instáveis, que tendem a precipitar o excesso de soluto. Então, tem três tipos de solução. Eu tenho a solução insaturada, eu tenho a solução saturada e supersaturada. Isso é essencial. Você tem que gravar isso. Agora, aqui a gente tem 50 gramas de NaCl, cloreto de sódio, 100 gramas de H2O. Quando a gente trabalha no laboratório, é tudo gramatizado, calculado mol, tudo determinado, porque é algo científico, tá? Solução saturada com corpo de fundo. Então, pegamos 50 gramas de NaCl, uma colherzinha com 50 gramas, um recipiente aqui de 100 gramas de H2O, jogamos esse sal aqui dentro e mexemos ele com uma bailarina, uma colher, algo. Após a gente mexer ele para diluição, fica 14 gramas de corpo de fundo. Tá? Então, após jogar 50 gramas de cloreto de sódio e 100 gramas de H2O de água, a gente mexeu, ficou 14 gramas de corpo de fundo. Como é que a gente faz? A gente pesa, a gente faz em balança de precisão, faz todas as experiências. Então, recapitulando, existe a mistura insaturada, a saturada, né, insaturada, a quantidade de soluto é menor que o limite, então ela vai dissolver legal. Existe a saturada, tá? E a supersaturada, são as estáveis. Aí ela ainda tem um corpo de fundo quando uma parte dela não se dilui e sem corpo de fundo quando você consegue diluir toda a substância. Bom, fatores que influenciam a solubilidade, a natureza do soluto e do solvente, sintetizada pela regra. E qual é a regra da química? A regra da química é semelhante e dissolve semelhante. Se é semelhante, ele vai dissolver o outro. Aí também tem a questão das substâncias polares, como o sal é uma substância polar. Apresentam alta solubilidade em solventes polares, como a água. Tá? A água é solvente universal. Tá? Já substâncias apolares, como óleos e graxas são apolares, dissolvem-se melhor em solventes orgânicos também apolares. Ou seja, se eu jogar em óleo e graxa um tine, um água raiz, ele vai ter uma dissolução melhor do que em água. Em água, por ele ser apolar e o outro um polar e outro apolar, então não é semelhante. A regra da química é semelhante e só semelhante. Em termos de solventes, orgânicos também apolares. A questão desses solventes orgânicos aqui é uma questão de polaridade. Agora vamos para a temperatura. A temperatura é um fator que influencia a solubilidade da maioria dos sólidos. Né? Se aumenta a temperatura em líquido, geralmente a sua dissolução aumenta com a elevação da temperatura. Contudo, existem casos em que a redução da temperatura favorece a solubilidade. É no caso dos gases. Aí a pressão. O que a pressão tem? Ela exerce um papel fundamental na solubilidade de gases. Em sistemas sob maior pressão, a solubilidade dos gases aumenta. O fenômeno da produção de bebidas gaseificadas, tá? Na indústria da bebida. A solubilidade dos gases líquidos. A solubilidade dos gases líquidos diminui com o aumento da temperatura.
Ele é o inverso, tá? Pois a maior energia cinética favorece a saída do gás. Chama-se desgaseificação. Assim, as bebidas geladas retêm mais CO2, que é o gás carbônico, enquanto águas mais quentes apresentam menor quantidade de oxigênio dissolvido, afetando o organismo aquático. Bom, a questão para os gases é assim: aumentando a temperatura, a solubilidade de gases diminui. Diminuindo a temperatura, a solubilidade de gases aumenta. Então, ele se dá muito bem na diminuição da temperatura. Já alguns solutos sólidos, eles se dão muito bem quando aumenta a temperatura. Eles conseguem diluírem mais. Ok? Então, a lei de Henry. Então, grava bem isso aqui na química, sempre vai falar na lei de Henry. A lei de Henry ele estabelece o seguinte: ele diz que a temperatura constante, a concentração de um gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial acima da solução. Tá? Em um gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial acima da solução. Então, se eu aumento a pressão, a solubilidade do gás aumenta. Se eu diminuo a pressão, a solubilidade do gás diminui. Então, nessa questão aí. Em bebidas carbonatadas, que tem um CO2, gás carbônico, se dissolve no líquido sob alta pressão, tá? No caso da pressão. Ao abrir a embalagem, a pressão diminui e o gás escapa em forma de bolhas, conforme descrito pela lei de Henry. Quando você abre um champanhe, ele está lá quietinho e tal. E aí, quando você abre ele, a reação dele é escapar, porque ele está lá sob pressão, dentro de uma garrafa de espumante, de champanhe. Agora, as curvas de solubilidade, a gente tem o nitrato de potássio, que é uma espécie de sal, que é o KNO3, tem solubilidade fortemente crescente com o aumento da temperatura. Então, quanto mais aumenta a temperatura, ele vai se dissolver mais, tá? Dentro da água. O cloreto de sódio, que é o NaCl, o sal de cozinha, ele mostra uma variação bem mais discreta, tá? Ele tem uma solubilidade, mas não tão alta que nem o KNO3, ok? Esse gráfico aqui, ó, ele te dá um gráfico que representa a curva de solubilidade de substância. Substância A, substância B, substância C. Tá? Mas do diagrama. Então aqui tem que aprender a analisar. Aqui embaixo, no X eu tenho 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 graus Celsius de temperatura. E aqui no Y eu vou ter a escala de solubilidade, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Tem que aprender a interpretar isso aqui, porque cai nos contextos lá. Tá? Então, quando você chega nessa parte aqui, tem algo muito interessante que a gente vai continuar na próxima aula.